Gente, eu gosto muito disso aqui, tá? É um prazer trazer aqui a palavra. E como o Bruno falou, acho que faz muito tempo já que eu venho pensando algumas coisas, venho escrevendo algumas coisas, anotando. Aí essa semana foi praticamente assim, full time pensando na mensagem. Conversei bastante com meu pai também. E eu queria começar lendo 3 textos com vocês, que assim, de primeira vai parecer que eles estão desconexos, que não faz muito sentido um com o outro, mas vocês vão entender onde eu quero chegar e eu quero extrair a mensagem de hoje a partir desses 3, tá bom? Então vamos lá, o primeiro texto que eu quero ler está em Jonas, livro de Jonas, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 4 agora somente, tá bom? Jonas 1, 4. Está aqui no telão, se você não trouxe sua Bíblia. Se você trouxe, abra a sua Bíblia, liga a sua Bíblia. Diz assim, ó: Mas, durante a viagem, de repente, o Senhor fez soprar um forte vento que agitou o mar e formou uma grande tempestade, tão violenta que o navio estava quase se partindo ao meio. Ok? Segundo texto, vamos lá comigo. Marcos, livro de Marcos, capítulo 4, versículo 37. Marcos 4, 37. Se você achou, faz um sinal aí. Tem um telão aqui também. Diz assim, ó: Logo levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Ok? Segundo texto é esse. Terceiro texto, gente. Atos 27. Livro de Atos, capítulo 27, versículos de 13 a 15. Vou ler esses 3 versículos aqui, tá bom? Atos 27, 13, diz assim, ó: Nesse momento, um vento leve começou a soprar do sul e pareceu um dia perfeito para a viagem. Então, eles levantaram âncora e navegaram, costeando bem perto de Creta. Porém, logo depois disso, o tempo mudou de repente e formou um forte vento com a força de um furacão, chamado Nordeste, se abateu sobre o navio e o empurrou para o mar. Eles tentaram a princípio virar a proa para a praia, mas não puderam, de modo que desistiram e deixaram o navio à deriva. Amém? O que há em comum nesses 3 textos que nós lemos? Quem sabe me dizer aí? Tempestade. Os 3 textos que nós lemos falam sobre alguma tempestade que aconteceu em alto mar. Palavra de hoje, que eu quero falar com vocês aqui: as tempestades da vida. Feche seus olhos por um instante, curva sua cabeça. As tempestades da vida. Pai, nessa manhã nós te louvamos, nós te adoramos, nós clamamos pela tua palavra aqui em nosso meio, Senhor, ó Deus. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa vir e se revelar a nós. Fala conosco, Senhor, ó Deus. Nós cremos que o Senhor já preparou esta manhã para trazer respostas, ó Pai, para a tua igreja. Cremos, ó Deus, que alguém aqui precisa ouvir a tua voz, precisa de um encontro com o Senhor, precisa de um toque, Deus, Pai. Usa a minha vida, Senhor, ó Deus, para ministrar a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Palavra de hoje: as tempestades da vida. Quem aqui gosta de chuva? Alguém gosta de chuva? Pode erguer a mão. Eu não gosto, tá? Eu não sou do time que gosta de chuva. Nossa, atrapalha meu dia, não gosto. E vou falar para você que ultimamente o que mais tem acontecido é o que, gente? Tem chovido demais, está chovendo muito. E assim, não é que está chovendo um dia ou outro, está chovendo faz meses e constantemente. E não é pouca chuva, é muita chuva. Tem acontecido tempestades aqui, terríveis, constantes. E inclusive, nós estamos atingindo recordes de chuva aqui no Brasil. No retiro mesmo, que nós tivemos lá em fevereiro, caiu um temporal naquele retiro, mas um temporal que assim, não deu para ter a noção do que era. Eu lembro que foi no sábado à noite e eu estava na escala para lavar louça. Eu estava depois da janta lá na cozinha, lavando louça e conversando com a galera lá, aquele barulho de pessoas conversando e tudo mais. Eu nem percebi que estava chovendo, não deu para ouvir. Você vê que a galera fala alto, porque eu não ouvi o barulho de chuva. Eu sei que quando eu saí da cozinha assim, olhei, estava caindo o mundo, estava chovendo muito assim. E eu lembro que eu saí,
Quem lembra do retiro sabe mais ou menos o caminho ali que eu estou falando. O salão aqui, a cozinha aqui, para cá a área livre. Eu lembro que eu parei assim, aí tem uma casa lá em cima, que é onde as mulheres ficaram e tal. E lá atrás, aqui embaixo, ficava o alojamento masculino. E eu lembro que eu parei assim, comecei a olhar a chuva e tal. Olhei a casa lá em cima. Aí eu olhei o morrinho que a gente descia. Daí eu fui vendo assim o trajeto que ele fazia. E dava exatamente no alojamento masculino. Eu comecei só a olhar a água assim, escorrendo assim. Falei, meu, isso aí está indo lá no alojamento nosso. Eu lembro que eu chamei até o Albert estava por perto assim. Eu falei, ô Albert, não está molhando lá a nossa área lá não? Aí ele olhou assim e falou, nossa, meu Deus. Aí foi lá e sumiu. O Albert foi lá para ver. Eu sei que ele sumiu. Passou um tempão. Ele volta assim, só desesperado, falando, meu, vai lá pegar suas coisas que deu ruim, deu tudo errado lá, molhou tudo. Sei que a gente chegou lá, tipo, as barracas estavam debaixo d'água, inundou toda a área lá. Choveu muito, 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 muito. E a gente ficou pensando, meu, que chuva que é essa tal. Mas assim, só depois também que eu fui ler notícias e descobri que naquele dia foi o maior volume de chuva na história do Brasil, né? Teve toda a tragédia lá no litoral norte de São Paulo. E só para vocês terem uma ideia, em 24 horas naquela noite, choveu 683 milímetros. A outra chuva, que era o recorde do Brasil, que tinha sido ano passado lá em Petrópolis, choveu 534. Então não estou falando de mais de 100 milímetros de diferença, mais de 150, aliás, né? É muita chuva, é muita coisa. Mas assim, fato é que gostando ou não de chuva, gostando ou não de tempestades, elas existem, tempestades acontecem, a chuva chega. E ela cai para todo mundo. Não importa se a gente é rico, se a gente é pobre, se a gente é bom, se a gente é mau, se a gente é cristão, se a gente não é cristão. Não importa o que você faça ou o que você deixe de fazer. Tempestades certamente irão nos alcançar. Mas eu não estou falando aqui agora apenas da chuva como um fenômeno meteorológico, mas eu estou falando como situações de nossas vidas. Situações que acontecem no nosso dia e que nós precisamos, assim, saber lidar. Porque situações boas e ruins acontecem em todo mundo. Eclesiastes diz assim, que o tempo e o acaso afetam a todos. Então não importa muito o que a gente faz ou deixa de fazer, nós precisamos aprender a lidar com essas situações em nossas vidas. E a Simone esteve pregando aqui na quarta-feira até, e ela exemplificou bem o que é a caminhada cristã. Ela diz assim que a caminhada cristã é uma maratona. Quem estava aqui quarta-feira lembra dela falando. Há altos, há baixos, há momentos que nós estamos com o sol a nosso favor, e há momentos que nós estamos correndo com o vento soprando contra, há momentos que nós estamos lutando contra o mar, mas a gente segue a nossa caminhada. Então, eu queria, nessa manhã aqui, começar a estudar esses 3 textos que nós lemos e a falar um pouco sobre essas tempestades, tá bom? Vamos começar a estudar então. Ó. A primeira tempestade que nós lemos, tempestade de Jonas. Eu não sei direito como eu ia dar o nome para esse tópico, mas vocês vão entender o que eu vou falar, tá bom? Então, você anotar assim, ó, tempestade de Jonas. E agora eu quero ler o texto completo com vocês. Eu quero ler o texto inteiro. Abra lá comigo, por gentileza, em Jonas 1, nós vamos ler o capítulo inteiro, versículo 1 ao 17, para nós entendermos essa história. Jonas 1, versículo 1, começa assim, ó. O Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes esta mensagem do Senhor. Vou destruir essa cidade por causa de sua grande maldade. Seus pecados são tão terríveis que chegaram até a minha presença. Jonas, porém, preferiu fugir da presença do Senhor. Foi até o mar, ao porto de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Comprou sua passagem e embarcou para se esconder do Senhor. Mas durante a viagem, de repente, o Senhor fez soprar um forte vento que agitou o mar e formou uma grande tempestade, tão violenta que o navio estava quase se partindo ao meio. Com muito medo, os marinheiros desesperados gritavam pedindo ajuda aos próprios deuses. Para o navio ficar mais leve, começaram a jogar a carga ao mar. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas, que havia descido ao porão, dormia tranquilamente.
O capitão do navio desceu para falar com ele. O que há com você? Gritou. Como é que você fica dormindo numa hora dessas? Levante-se e fale com o seu Deus, para ver se ele tem piedade de nós e não nos deixa morrer. E enquanto isso, os marinheiros decidiram tirar a sorte para ver quem havia ofendido os deuses e provocado aquela tremenda tempestade. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. O que foi que você fez? Perguntaram. Para provocar essa tempestade que está quase nos destruindo? Quem é você? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra e a que povo você pertence? Jonas respondeu: eu sou hebreu, adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. Então Jonas contou aos marinheiros que estavam fugindo do Senhor. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados e gritaram: mas por que você fez uma coisa dessas? O que vamos fazer com você para a tempestade parar? Pois o mar estava ficando cada vez mais agitado. Joguem-me ao mar, disse Jonas, e ele ficará calmo de novo. Eu sei que sou o culpado dessa terrível tempestade. Enquanto isso, os marinheiros remavam com todas as suas forças, tentando alcançar a terra, mas não conseguiam. Era impossível lutar contra a tempestade, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então fizeram uma oração ao Senhor, o Deus de Jonas. Ó Senhor, pediram, não nos mate por causa do pecado deste homem. Não nos condene pela morte de um inocente, porque essa tempestade caiu sobre ele por razões que o Senhor mesmo sabe. Depois disso, agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e a tempestade se aquietou. Os marinheiros ficaram espantados, sentindo ao mesmo tempo respeito pelo Senhor. Eles ofereceram sacrifícios a ele e lhe fizeram promessas. Mas o Senhor tinha levado até aquele lugar um grande peixe para engolir Jonas. E durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro do peixe. Então a primeira tempestade que eu quero falar é sobre essa que ocorre na vida de Jonas. Vamos só entender qual que é a história então. Deus deu uma ordem a Jonas. Qual que era a ordem? Vá a Nínive e pregue a minha mensagem àquele povo. Deus foi bem claro nessa ordem. O que Jonas faz? Desobedece. Jonas desobedece a ordem de Deus, porque ele não queria ver a misericórdia e a bondade de Deus para aquele povo. Na mente de Jonas, aquele povo merecia todo o castigo que eles iam sofrer, e Jonas sabia que Deus era um Deus bom, não queria que Deus perdoasse aquele povo. Então o que ele faz? Ele compra uma passagem e embarca para o lado oposto de Nínive. É como se assim, Deus mandasse ele ir para São Paulo e ele comprasse uma passagem para ir para o Rio de Janeiro aqui. Ele foi para o lado totalmente oposto. E o que acontece então? A tempestade vem durante a viagem. A tempestade chegou. E a Bíblia relata o desespero da tripulação, daquele navio, de todos que estavam naquele barco, porque esse já estava partindo ao meio. Então o que eles começam a fazer? O que a tripulação começa a fazer? Começa a jogar fora toda a carga do navio, para ver se alivia o peso, para ver se conseguem retomar o controle daquele trajeto. E enquanto tudo isso estava acontecendo, onde que Jonas estava? A Bíblia fala que ele estava dormindo no porão. Então o capitão do navio acorda Jonas, pede para ele clamar a Deus também. E aí nesse momento, a tripulação, os marinheiros todos desesperados, querendo encontrar o culpado, querendo entender o que estava acontecendo, jogam sortes e descobrem que a culpa é de Jonas. Primeira coisa que você precisa entender é que tem tempestade que vem para apontar um problema que precisa ser corrigido. Tem tempestade que vem para a nossa vida somente para apontar que tem alguma coisa errada, que você está no caminho errado, que você precisa corrigir um problema. Tem tempestade que vem e fala: ei, muda essa rota aí, corrija esse caminho, você não está indo para onde eu quero, e não, a tempestade não vai parar se você continuar indo. Por quê? Porque Deus nos ama tanto que Ele envia uma tempestade para nos corrigir se for necessário. Ele não vai deixar com que nos percamos no meio do caminho. Porque a Bíblia diz que sim, que Deus fez soprar um forte vento. Deus enviou uma tempestade. Em Provérbios 3, 12, diz assim, ó: porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Por que a tempestade veio?
Porque Jonas estava no caminho totalmente contrário ao que Deus queria. Mas Deus amava a vida de Jonas, tinha um plano com a vida dele e não ia deixar aquilo acontecer. A tempestade veio porque ele estava no rumo completamente contrário ao que ele deveria estar. Só que tem um detalhe. Por quê? Porque Jonas estava dormindo e as pessoas ao redor dele não sabiam o que estava acontecendo. E o que elas fazem? Começam a jogar fora toda a carga do navio. Se você não identificar o que está causando a sua tempestade, você vai perder coisas que você não precisa perder. E não vai parar a tempestade do mesmo jeito. E quanto mais você demorar para identificar o que é o problema, você vai perder mais coisa. Então quanto mais rápido você identificar, menos você vai perder. E o texto diz que eles jogaram fora toda a carga do navio e nada mudou. Tudo que tinha de valor foi perdido. Mas a tempestade não parou, ela continuou. E é nessa de jogar fora tudo que veio pela frente, que muita gente joga fora ministério, muita gente joga fora igreja, muita gente joga para fora do navio casamento, joga família, joga amigos, joga trabalho e nada muda. Por quê? Porque não é isso que está causando a tempestade. E ela não vai parar enquanto você não achar o problema que precisa ser corrigido. Só que, nem sempre o problema está na cara. Nem sempre o problema está tão óbvio assim para você saber. Por quê? Porque o texto também diz que o capitão teve que descer ao porão para encontrar Jonas. Às vezes o problema que está causando essa tempestade na sua vida está escondido lá no porão. Ele não está óbvio, não está tão claro assim. Por quê? Você vai ter que descer o porão, vai ter que vasculhar, vai ter que procurar e vai ter que encontrar esse problema. Você vai precisar às vezes de alguém para te acordar, porque você está dormindo e não está nem vendo o que está acontecendo. Você vai precisar de pessoas ao seu lado às vezes para te acordar, para vasculhar a sua vida com você e para achar esse problema. E seguindo o texto, o capitão, ele pergunta para Jonas, o que ele fez então para provocar essa tempestade tão terrível? E Jonas conta a sua história. Só que tem uma coisa interessante que eu queria ler com vocês, que está nos versículos 11 e 12. Pode colocar aqui no telão, por favor? O versículo 11 e 12 diz assim, ó: o que vamos fazer com você para a tempestade parar? Pois o mar estava ficando cada vez mais agitado. Resposta de Jonas: joguem-me ao mar, disse Jonas, e ele ficará calmo de novo. Eu sei que eu sou o culpado dessa terrível tempestade. Jonas vira e fala assim, ó: ei, eu sou o problema. Eu sei que eu sou o problema. Mas olha o que é interessante que ele diz também: joguem-me ao mar. Jonas não vira e fala assim, ó, eu sou o problema, obrigado, bom conhecer vocês, e pula no mar. Ele diz assim: eu sou o problema, joguem-me no mar. Por quê, gente? Porque não é função do problema sair da sua vida. É função sua tirar o problema da sua vida. Jonas era o problema, mas não é a função dele pular do barco. A função sua é, quando você identificar esse problema, tirar esse problema da sua vida. Essa tempestade vem apenas para que você encontre o Jonas e jogue fora o que está acabando com a sua vida, o que está te puxando para baixo. Mas tem um detalhe também. Por quê? Porque às vezes você é Jonas. Às vezes é você que está no caminho oposto onde você deveria estar. E quando você é Jonas, você mesmo está financiando os seus próprios desastres. Porque se você ler, diz assim, ó, no versículo 3, que Jonas comprou a passagem. Ele gastou o dinheiro dele para o desastre que ele mesmo ia causar. Então, uma tempestade, quando você está no caminho errado, a única solução é pular fora e corrigir o caminho. Uma tempestade, quando você está no caminho errado, a única solução é pular fora e corrigir o caminho. Mas deixa eu te dar uma boa notícia, gente. Quando você faz isso, você identifica, pula fora, corrige seu caminho, Deus manda um peixe para te resgatar e te deixa em terra firme. Amém? Segunda tempestade, gente, que nós lemos, volta comigo lá no livro de Marcos, capítulo 4. Segunda tempestade é essa em que Jesus se encontra no barco em que ele estava dormindo. Marcos 4, vou ler o texto completo agora. Versículos 35 até o 41. Começa o texto assim, ó.
Quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Então eles foram, deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Logo, levantou-se uma terrível tempestade. Ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Jesus estava dormindo na popa do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram bradando: mestre, nós estamos quase nos afogando, e o Senhor nem se importa? Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Ele perguntou-lhes: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros: quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Segunda tempestade que eu quero falar é essa história em que Jesus estava no barco com os discípulos, ele estava dormindo e depois ele acalma essa tempestade. Vamos lá, vamos entender a história. O que Jesus diz aos seus discípulos? O texto começa dizendo assim, Jesus vira para os seus discípulos e fala: vamos atravessar para o outro lado. Jesus diz assim: nós vamos atravessar para o outro lado. Eles entram no barco e a tempestade vem. A tempestade chegou, certo? E a Bíblia também relata o desespero dos discípulos, porque a chuva era muito forte, já estava inundando o barco. E enquanto tudo isso acontecia, onde que Jesus estava? Dormindo. Estão comigo? Jesus estava dormindo. Então eles acordam Jesus desesperados. Jesus levanta, dá ordem ao vento e ao mar, e a chuva, né? Para que a tempestade pare, e a tempestade passa. Quem era o culpado aqui nessa história? Quem tinha culpa nessa tempestade? Ninguém. Por quê? Jesus vira e fala assim, vamos atravessar para o outro lado? E na mesma hora os discípulos obedecem e falam: vamos, entram no barco na hora e atravessam. Então assim, nem toda tempestade que está na nossa vida, ela vem para denunciar alguma coisa que precisa de correção. Por quê? Tem tempestade que vem para manifestar o poder de Deus em nossa vida. Então tem tempestade que só vem para manifestar o poder de Deus em nossa vida. Em Isaías capítulo 45, abra lá comigo, Isaías 45, 8, só a primeira parte do versículo 8, diz assim, assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. Quem que estava errado na história, gente? Ninguém. Jesus falou: nós vamos atravessar. Eles falaram: nós vamos atravessar. Eles obedecem. Mas a tempestade vem do mesmo jeito. Então assim, aprenda isso, gente, que a tempestade ela vem para quem obedece e vem para quem desobedece. Ela vem para todo mundo. Só que você precisa ficar firme numa hora dessa. Você precisa firmar os seus pés. Por quê? Porque o vento ele sopra, o vento ele derruba a parede, o vento ele derruba a árvore, o vento arranca telhado, a chuva vem para fazer estrago, mas você fica firme. Por quê? Porque você conhece o Deus que dá ordem ao vento e à chuva. E você precisa ter essa intimidade com esse Deus. Você precisa ler, você precisa orar, você precisa buscar. Você precisa ter comunhão com Ele, você precisa conhecer a este Deus. E por quê, gente? Porque uma tempestade, quando você está no caminho certo, você pode dar ordem para que cesse. E pelo poder do nome de Jesus, ela irá parar. Uma tempestade, se você está no caminho certo, você está fazendo aquilo que Deus mandou, você pode dar ordem para que pare. E tem que parar, em nome de Jesus. Amém? A tempestade veio, mas Jesus estava no barco com eles. E se você ler o versículo 41 do capítulo 4 de Marcos, os discípulos não sabiam com quem eles estavam. Por quê? Porque diz assim, eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros: quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Nós vivemos a nossa vida e nós acostumamos com a figura de Jesus ao nosso lado, mas nós esquecemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é poderoso para fazer coisas incríveis, coisas maravilhosas. Nós cantamos uma música aqui no nosso especial de Páscoa semana passada,
que diz assim, ó, que eu nunca me acostume com o mistério do Senhor. Porque às vezes no nosso dia a dia nós acostumamos, que Deus, mas gente, Deus ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer coisas incríveis. Os discípulos andavam diariamente com Jesus, e mesmo assim não tinham noção do poder ilimitado dele. O Jesus que dá ordem ao vento, à chuva e ao mar. Então de vez em quando vem uma tempestade assim em nossa vida, só para a gente lembrar que Deus é todo poderoso, para manifestar o poder dele, lembrar que Ele está conosco e é poderoso para nos livrar de qualquer situação. E eu sei que se eu perguntar aqui tem história, se alguém tem história aqui para contar de alguma tempestade que enfrentou e viu o poder de Deus, muita gente vai erguer a mão, amém? Muita gente vai relatar aqui e falar, eu também passei por uma situação assim, mas Deus revelou o seu poder e me livrou dessa tempestade. Então saiba que tudo que está acontecendo, não importa a situação que você está vivendo, certas tempestades vêm apenas para você experimentar o poder de Deus na sua vida. Amém? Terceira tempestade, gente, vamos lá comigo. Tempestade de Paulo, coloquei esse nome aí. E agora eu vou ler um texto longo, para vocês entenderem toda a história, gente. Abra comigo lá em Atos 27. Atos capítulo 27. Eu vou ler a partir do versículo 9. Tá bom? Atos 27, 9 diz assim, ó. Ali passamos diversos dias. O tempo estava ficando perigoso para viagens longas naquela época, porque já havia passado o jejum. E Paulo avisou: Senhores, eu vejo que vamos ter dificuldades pela frente se prosseguirmos. Acarretará prejuízos para o navio, para a carga, para as nossas vidas. Mas o centurião responsável pelos presos deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. E já que Bons Portos era uma enseada aberta, imprópria para passar o inverno, a maioria da tripulação aconselhou que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar a costa de Fenícia, a fim de passarmos o inverno ali. Fenícia era um porto de Creta, com abertura apenas para o noroeste e o sudoeste. Nesse momento, um vento leve começou a soprar do sul, e pareceu um dia perfeito para a viagem. Então eles levantaram âncora e navegaram costeando bem perto de Creta. Porém, logo depois disso, o tempo mudou de repente, e um forte vento, com a força de um furacão chamado Nordeste, se abateu sobre o navio e o empurrou para o mar. Eles tentaram a princípio virar a proa para a praia, mas não puderam, de modo que desistiram e deixaram o navio à deriva. Finalmente navegamos por trás de uma ilha pequena chamada Clauda, onde com grandes dificuldades levantamos para o bordo o bote salva-vidas que viajava rebocado, e então amarramos o navio com cordas para fortalecer o casco. Os marinheiros estavam com medo de serem arrastados para os bancos de areia de Sirte, de modo que baixaram as velas superiores e se deixaram levar pelo vento. No dia seguinte, como as ondas se tornaram ainda mais violentas, a tripulação começou a jogar a carga ao mar. No terceiro dia, eles jogaram fora com as próprias mãos a armação do navio. A terrível tempestade continuou, sem diminuir durante muitos dias, não nos deixando ver o sol nem as estrelas, até que finalmente toda a esperança de salvamento acabou. Ninguém tinha comido por um longo tempo, mas Paulo finalmente se levantou no meio da tripulação e disse: Homens, vocês deveriam ter me dado ouvidos no início e não ter deixado Bons Portos, pois assim teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenham ânimo, nenhum de nós perderá a vida, somente o navio será destruído, porque ontem à noite um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem sirvo, se pôs de pé ao meu lado, dizendo: Não tenha medo, Paulo, porque você sem falta fará julgamento diante de César. Deus concedeu o seu pedido e salvará a vida de todos os que navegaram com você. Portanto, tenham coragem, pois eu creio em Deus que ocorrerá exatamente como Ele diz. Iremos ser arrastados para uma ilha. Na 14ª noite de tempestade, perto da meia-noite, enquanto éramos jogados de um lado para outro no mar Adriático, os marinheiros desconfiaram que a terra estava próxima.
lançaram a sonda e verificaram que a profundidade era de 37 metros. Um pouco adiante, lançaram novamente a sonda e acharam apenas 27 metros. Nessa proporção, eles sabiam que dali a pouco seriam levados à praia. E, com medo de que houvesse rochedos ao longo da costa, lançaram 4 âncoras pela popa e oravam para que amanhecesse o dia. Alguns dos marinheiros planejaram escapar do navio e baixaram o bote salva-vidas, dando como desculpa que iam lançar âncoras pela proa. Mas Paulo disse aos soldados e ao centurião: vocês vão morrer todos se esses homens não ficarem a bordo. Então os soldados cortaram as cordas e deixaram o barco salva-vidas cair. Quando a escuridão deu lugar à primeira luz da manhã, Paulo insistiu que todos comessem. Vocês não têm comido nada há 2 semanas, dizia ele. Eu aconselho que comam alguma coisa para salvarem as suas próprias vidas, porque não se perderá nenhum cabelo da cabeça de vocês. Então ele tomou pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. De repente, todos se sentiram melhor e também começamos a comer. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de comer até ficar satisfeitos, a tripulação aliviou o navio mais um pouco, jogando ao mar todo o trigo. Quando amanheceu, eles não reconheceram a terra, mas notaram uma enseada com uma praia, e faziam cálculos se podiam passar entre os rochedos e ser levados até a praia. Finalmente decidiram tentar. Cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Baixaram os lemes, levantaram a vela da proa e rumaram para a praia. Mas o navio deu no banco de areia onde batiam ondas dos 2 lados e encalhou. A proa ficou bem presa enquanto a popa ficou exposta à violência das ondas e começou a partir-se em pedaços. Os soldados resolveram matar os presos para que nenhum deles nadasse para a praia e fugisse. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem seu plano. Então ordenou que todos os que sabiam nadar saltassem ao mar e fossem para a terra. E mandou que os outros se salvassem segurando em tábuas ou pedaços do navio. Assim todos escaparam e alcançaram a praia em segurança. Amém? Terceira tempestade que eu quero falar então é essa que ocorre quando Paulo estava indo a julgamento, estava indo para Roma. E só para nós entendermos aqui então a história. Paulo precisava ir para Roma para ser julgado, certo? Ele avisa que o caminho seria difícil, que eles teriam dificuldades e que teriam prejuízo se seguissem viagem. Mas ele é ignorado pelo centurião, pelo capitão do navio, e eles embarcam, e o que acontece? A tempestade chega durante a viagem. A tempestade chegou, e a Bíblia também relata o desespero de toda a tripulação, de todos que estavam a bordo. E tem uma coisa interessante aqui, ó. Como na história de Jonas, que nós lemos primeiro, o que eles começam a fazer? Jogar fora toda a carga do navio. Começam a jogar fora tudo que havia de valor, na esperança de tentar se salvar. E eles têm então esse prejuízo financeiro, mas nada resolve. Só que entre essa história e as outras 2 que nós lemos, tem uma diferença. Qual que é a diferença aqui nessa história? Nessa aqui, o navio foi destruído. Nas outras 2, o navio não é destruído. Nessa, é. Por quê, gente? Tem tempestade que vai causar estrago. Tem tempestade que vai encerrar a história. Tem tempestade que vai causar prejuízo. Tem tempestade que vai danificar a estrutura. Tem tempestade que vai afundar o navio. Mas nenhuma vida foi perdida nessa tempestade. Tem tempestade que vem para afundar navio, mas não consegue acabar com a sua vida. Tem tempestade que vai custar caro, mas você alcançará a praia em segurança. Tem tempestade que vai deixar o navio para trás, mas você vai conseguir escapar e continuar a sua vida. Sabe, você vai recomeçar, você vai ter que rever alguns conceitos, rever atitudes, vai ter que reorganizar, recalcular a rota. Talvez você tenha que planejar a sua vida do zero, tudo de novo. Vai custar muito caro, mas não vai acabar com a sua vida. E você precisa ter essa certeza, gente. Você precisa ficar firme. Por quê? Porque uma tempestade, quando você tem um chamado de Deus, não pode te deter. Uma tempestade, quando você tem um chamado de Deus, não pode te deter.
Você precisa ter essa certeza do caminho que você está trilhando. Paulo tinha certeza que ele tinha que chegar até Roma. Não ia acontecer nada com a vida dele. Porque mesmo se um navio afundar, você não irá parar. Nada pode deter o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. E você precisa ter essa certeza. Quero convidar você a ficar de pé.